Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nosso Deus soberano, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, por esse novo dia que o Senhor abre diante de nós as cortinas dele, nos dando a oportunidade, Senhor, de viver o Evangelho, de viver o amor que o Senhor derrama em nossos corações. Nós queremos te entregar, Senhor, os pedidos de oração que estão no chat e os que ainda vão ser escritos, os que estão nos corações, para que o Senhor os resolva de acordo com a tua santa e boa vontade. Queremos te entregar, Senhor, mais uma vez a vida de Lauren, a pequena levita que ama louvar o teu nome, filha do irmão Maurinilson e da irmã Débora, para que o Senhor a restaure segundo a tua vontade e que nós sabemos que o Senhor tem um propósito para isso. Nós sabemos que o Senhor permite as provações para que nós possamos ser purificados, possamos nos aproximar mais de Ti. Que a Tua santa mão esteja sobre Lauren e sobre todos aqueles que estão necessitando neste momento, os que estão nos leitos dos hospitais, os que estão sofrendo, que o Senhor possa aliviar as dores, Senhor, e os encher de esperança, pois o Senhor tem a resolução para todos os nossos problemas. Fica conosco, Senhor, nesse dia. Abençoe agora a recapitulação da lição de hoje. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus vai agir nessa situação. Deus vai agir cada caso que nós achamos que é impossível. Deus age, Deus está olhando. Tudo vai ser feito de acordo com a vontade dele. Amém? Então, até o momento nós temos 23 conexões. Espero que daqui a pouco tenha mais, né? Que geralmente quando a gente faz aqui de madrugada, dá quase 30 pessoas, né? Mas como é meio de semana, geralmente dá um pouco menos. Mas imagino que em cada conexão dessa tenha mais pessoas assistindo, não é verdade? Então, vamos agora para o momento do estudo da lição. Nós começamos agora uma nova lição. Lição do livro de Marcos. Livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Não Marcos Basílio, mas Marcos da Bíblia. E aí nós começamos essa lição no sábado e no domingo. E na segunda, falando um pouco sobre quem é esse Marcos. Um pouco da história dele, de onde é que ele veio, por que ele tem um evangelho na Bíblia. Porque dos 4 evangelhos, só tem 2 que foram escritos por apóstolos. Foi Mateus e João. Marcos e Lucas eram discípulos de apóstolos. Marcos, ele era primo de Barnabé, mas era discípulo de Pedro. E Lucas era discípulo de Paulo. E aí nós vimos um pouquinho sobre a história de Marcos, né? Como como foi que ele apareceu na Bíblia. E hoje a história já começa, a lição já começa a estudar os primeiros versículos do livro de Marcos. E aí nós vamos para Marcos 1, e aí a gente descobre que Marcos ele prefere não começar falando sobre o nascimento de Jesus. Ele começa logo na ação. Ele começa logo na missão de Jesus. O Evangelho de Mateus e de Lucas, eles começam lá no começo, lá do nascimento, do anjo, da ida para o Egito e por aí vai. Mas Marcos e João, eles preferem começar direto do ministério de Jesus. E aí, em Marcos 1, do 1 ao 8, o subtítulo diz que fala da pregação de João Batista. Certo? Pregação de João Batista. Então ele começa aí falando do ministério de João Batista. João Batista, ele tinha uma missão muito importante. Uma missão que está profetizada no Antigo Testamento em Êxodo 23, 20, Isaías 43 e Malaquias 3, 1. Lá em Êxodo 23, 20, foi quando o povo de Israel estava caminhando no deserto. Deus disse que o anjo dele ia à frente do povo. O anjo com A maiúsculo. Ele ia conduzindo o povo no deserto, ia à frente do povo. Então lá, a profecia fala desse anjo de Deus que conduziu o povo até Canaã. Em Isaías 43 fala que Deus ia aparecer no deserto e que uma estrada seria
aplainada no caminho dele. Deus ia passando e esse mensageiro ia na frente, preparando o caminho, aplainando o caminho, tapando buracos, tirando o que tinha na frente. Voz do que clama no deserto, preparar o caminho para o Senhor. Então essa é a profecia de Isaías 43. Um mensageiro que ia preparar o caminho para quando Deus passasse. E lá em Malaquias 3:1 também fala da mesma coisa, de um mensageiro que ia preparar o caminho para Deus. Então essas são algumas profecias do Antigo Testamento que falam de uma pessoa que iria preparar o caminho para a chegada do Senhor, para a chegada do Messias. E tudo isso aponta para o ministério de João Batista. E quando começa aquele livro de Marcos 1, verso 2 e 3, ele já começa trazendo a referência da profecia de Isaías. E tudo isso se relaciona com o ministério de João Batista. João Batista, desde o seu ventre, ele tinha a missão de preparar o caminho. Ele não era o Messias, ele não era o Cristo, ele era o que? Preparar o caminho para Cristo, certo? E um detalhe muito interessante, a Bíblia e o próprio Jesus compara João Batista ao profeta Elias. Tem muitas semelhanças entre João Batista e Elias, tanto a forma deles se vestirem, como a pregação deles, como o estilo de vida, as conversões que haviam em resultado da pregação dele e o fato de eles prepararem o caminho, o coração das pessoas para o arrependimento, levar as pessoas a se arrependerem. Então Jesus considera João como um segundo Elias. Na Bíblia existem 3 Elias. O Elias original, que ele pregou lá no Monte Carmelo, fez aquele altar de Deus contra aqueles altares de Baal, e os sacerdotes de Baal ficaram lá dançando, tentando chamar a atenção de Baal, Baal nem chuiu. E aí Elias orou, e aí Deus mandou fogo, queimou o altar, né? Então ali, depois daquele dia, todas aquelas pessoas se converteram, abandonaram os ídolos, abandonaram Baal e adoraram Deus verdadeiro. Tudo por causa daquela cerimônia lá no Monte Carmelo. Então, Elias, tem esse Elias original, tem o segundo Elias, que é João Batista, que preparou o caminho para Jesus, e a Bíblia fala também de um terceiro Elias. A Bíblia também fala de um terceiro Elias. E esse terceiro Elias está em Malaquias. Malaquias, antes de Mateus, fala desse terceiro Elias. Malaquias 4:5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando é esse dia do Senhor? Não é o sábado. Esse grande e terrível dia do Senhor é o quê? É a volta de Jesus. Então a profecia está dizendo que Deus vai mandar Elias, esse profeta Elias, antes da volta de Jesus. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, Jesus está voltando. E aqui a profecia diz que Deus vai mandar um profeta Elias para fazer esse trabalho de conversão, para fazer esse trabalho de pregação, para fazer as pessoas se converterem, tanto os pais quanto os filhos. Então, será que esse profeta Elias já chegou, vai chegar? Quem é essa pessoa? Será que é uma pessoa ou será que é um conjunto de pessoas? Quando a gente estuda a Bíblia, descobre que esse terceiro Elias é quem? É eu e você. Todos nós representamos esse terceiro Elias. O primeiro foi o Elias original, que subiu ao céu na carruagem de fogo. O segundo Elias foi João Batista, preparando o caminho para Jesus. E o terceiro Elias somos eu e você, preparando o caminho para o Senhor chegar. Amém? Então, foi mais ou menos assim que começou a lição da terça-feira. Se você quiser ver mais detalhes, se você quiser se aprofundar mais, você terminar aqui, você pode estudar a sua lição com mais calma, certo? Ver aqui um pouquinho sobre como era o ministério de João Batista, o que ele pregava, o que ele disse sobre Jesus. Tudo isso você vai conferir aí na lição da terça-feira, certo? Então agora, vou fazer uma oração e vamos para o estudo do livro Mordomo Eficaz. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós acabamos de estudar um assunto maravilhoso e entendemos qual é o nosso papel, entendemos qual é a nossa missão. Hoje nós temos a missão de preparar o caminho, preparar o
coração das pessoas e deixar que o Senhor transforme o coração delas. A nossa missão é ir, mas antes de nós irmos, o Senhor já está lá trabalhando no coração. O Espírito Santo já vai lá quebrando as barreiras e preparando a mente e o coração das pessoas. Então nos dá a coragem de ir, Senhor. Nos dá a coragem de sair da zona do conforto e ir atrás das pessoas. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, Senhor, que nós possamos continuar aprendendo com isso, com as lições de mordomia desse livro. Em nome de Jesus. Amém.